trazer Sim. um tema que eu acho que seria bem bacana também a gente tentar discutir dentro da dor orofacial, parestesia. Não estou Sim. falando de neuralgia, estou falando de parestesia. Olha, você. Inclusive, eu queria trazer um caso clínico Então, é de bem-vindo. Você faz o parestesia. seguinte, Rô. Já coloca, se você quiser, passa para mim esse caso clínico, que eu arrumo ele para botar no Tá, grupo, que aí todo mundo já tá. traz. E aí é bem interessante, antes, nas quartas-feiras de 15 em 15, e se hoje der, a gente também já discute, tá? Um pouco. Uhum. Mas, assim, todo mundo pode trazer caso clínico. Mas é interessante jogar no WhatsApp, porque ali, quem não pode Claro, participar, já também dá vê a sua opinião e no dia da discussão, a gente já vem com a cabeça mais a mais direcionada. direcionada. A única coisa é que, assim, Ludi, de quarta-feira para mim é impossível. Tá. Impossível. Mas vai É aquela. trazendo. Tá, não, eu vou trazer, nem que eu participe de maneira Aham. indireta, Eu mas tô a gente vai querendo, indo. eu tô querendo fazer toda semana. Então, na semana, pode ser que numa semana eu faça na terça e na outra na É, quarta. você falou, tá Mas certo. eu vou tentar também, tipo, vai ter momentos que eu vou ver a necessidade de entrar, e aí eu vou entrar quem puder naquele momento pode, entendeu? Mas Tá vai bom, colocando ali. tá Então, bom. vamos lá, gente. Eu vou primeiro. A proposta aqui hoje é a gente trazer, visualizar a proposta de uma abordagem de uma primeira consulta. Então, eu vou abrir, vou compartilhar minha tela com vocês, só para eu trazer para vocês o que que a gente já tem, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Tô. Tá. Essa aqui é a área do Caio Fai. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Tá. Esses encontros você também acaba postando lá, né? Eu estou botando lá no grupo por enquanto, mas eu vou subir para cá, para essa plataforma, tá? Olha só, aqui, gente, eu tenho umas aulas gravadas. Então, eu já cadastrei o e-mail de vocês todas pelo Caio Fai. Depois eu preciso que vocês me digam se vocês já acharam, já receberam. E são aulas que eu fui gravando e área de membros e tem várias aulas que são princípios básicos é o princípios básicos de DTM, de odontologia e fisioterapia, posturologia, anatomia, Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. biomecânica das ATMs, dor e DTM, etiologia, protocolo de fotografia, material complementar, tem artigos, etapas de diagnóstico, planejamento diagnóstico, triagem do sono, qualidade de vida. Então, é um material de suporte teórico que eu vou trazer mais Uhum. coisas e também à medida que vocês forem assistindo, eu quero que traga, Lud, eu fiquei em dúvida, tem como melhorar essa aula? Não ficou tão claro, porque eu vou regravar. Mas é interessante que Tá. vocês assistam. Eu procurei fazer aulas de 15, 20 minutos, algumas vão estar 30, 40, não são aulas maçantes, não são aulas teóricas que vão gastar muito fosfato de ninguém. Por quê? A ideia aqui não é trazer uma formação em DTM específica, é trazer uma abordagem interdisciplinar para quem está trabalhando. Ah, amei, quero me aprofundar, quero tratar DTM de uma maneira específica, e é óbvio que vai ter uma formação. Mas a gente sabe, como eu vou apresentar, né, como a gente vem discutindo, que o primeiro contato é uma triagem, você tem que ter uma noção de um todo muito grande, até para encaminhar, até para dar seguimento ou não. E muitas vezes tem casos que dá sim para você mesmo não sendo um especialista, saber que você pode abordar e fazer coisas naquele momento, tá? Então, assim, eu quero que vocês Perfeito. olhem com esses olhos, mas é Uhum. óbvio que tudo que vocês sentirem que tem uma necessidade teórica, tá? Inclusive a Rosana, a Luísa, a Catarine, eu já convoquei algumas pessoas, já convidei alguns parceiros que vão gravar aulas para gente.
né? De outras áreas, vai ficar gravado essas aulas. Então, aulas, né? A Rosana, por exemplo, tem uma grande experiência na área de laser, em dor orofacial, diagnóstico diferencial. A Samira, médica, reumatologista, osteopata, eu vou gravar uma aula com ela dessa parte de triagem. A Luísa, que está nessa área de ortobiomolecular, biorressonância. A gente vai trazer, cada vez mais eu vou trazendo aulas complementares, cada vez mais abrangentes, de outras áreas, né, para que realmente a gente tenha um grupo interdisciplinar. O foco do grupo é dentistas que queiram entrar. Se vocês quiserem convidar dentistas para entrar, fala comigo depois, que a gente tem toda uma parte também de negócio para poder fazer isso acontecer, tá? Uhum. Então, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Quais são os blocos daqui? Nós temos as aulas teóricas, nós temos o grupo do WhatsApp, e nós temos protocolo. Então, a Luísa, ela começou a aplicar o protocolo que eu uso. Então, por exemplo, dentro do protocolo, eu tenho um questionário, né? E aí, quem quiser usar, eu acho bem interessante, inclusive, quem quiser me dar sugestões de perguntas para inserir no protocolo, eu estou aberta para a gente ir alimentando esse questionário, né? Então, o que que a Luísa Uhum. fez? Aí eu peguei a logo da Luísa, né? Deixa eu achar aqui. Eu peguei a logo da Luísa e apliquei no questionário. E aí, o que que ela já fez? Ela já mandou esse questionário para o paciente que ela vai atender amanhã, né? Então, não tá aqui não. Deixa eu abrir o questionário para vocês verem. Ela já aplicou no paciente e ela já mandou os dados para mim. E hoje a gente vai, em cima dos dados que ela mandou, a gente já fez uma breve discussão lá. E pelas respostas do paciente, eu já falei, Lu, vamos investigar essa parte. Aqui, ó, Luísa Andrade, tá vendo? Eu peguei e botei a logo dela aqui e ela mandou para esse paciente. Então, eu também vejo as respostas. Lu, foi fácil para você achar a resposta direitinho, né? Não foi tranquilo. Não tá Tá. aparecendo pra gente, não, Lu. Só tá Ai, o gente, não. do Não, não tá. Caio Calma Fai. aí. Deixa eu só. Foi, quem reclamou foi o paciente, lembra que eu te falei? Que achou que Vamos era. falar sobre Oh, isso. é. O que que acontece? Agora tá? Ah, tá, agora Então, foi. assim, Então, eu tive duas reclamações, do questionário até hoje. Eu tenho 200 respostas ou mais já de questionário enviados. O que que acontece? Quem que já reclamou, eu tenho um lugar no questionário que o paciente fala se foi chato, se foi reflexivo ou tal. Chato, 2 senhores de idade me responderam chato e 2 pessoas de uma idade mais de 30, 20 e poucos anos. Na semana passada, eu tive um paciente que se negou a responder. Ele falou para mim que, ao ver dele, não tinha ali necessidade de saber aquelas questões, que ele só tinha bruxismo, precisava proteger os dentes e acabou. Aí tá. eu falei, olha, o questionário ele é feito baseado na ciência científica e tal. Aí ele falou assim, mesmo sendo assim, eu não vejo necessidade de eu responder. Aí eu falei, é uma pessoa que não quer mexer nas questões dela, né? Não quer entrar em contato com isso. Eu falei, bom, é muito importante se você tiver dor, mas se não tiver, você não é obrigado a responder nada, a gente pode conversar na consulta, não tem problema nenhum. Fique à vontade, não é obrigado a responder. E aí, hoje, eu tenho como postura o quê? Ele tem o direito dele de não querer responder. Mas ali a gente já entende que é um paciente que ele não quer resolver nada além daquilo. Ele falou que não tinha dor e etc. E eu atendi, era um paciente que ele ronca, ele tem um bruxismo noturno, aí ele refez umas guias com a dentista pediu que eu fizesse a placa dele, entendeu? Então, assim, fiz algumas perguntas que eu achei necessárias, não entrei, né, em questão, mas ficou aí. E o paciente da Luísa também trouxe uma questão que ele achou que poderiam ter umas perguntas constrangedoras. Normalmente, homem tem mais isso, tá? Eles são um pouco mais reticentes, eu nunca tive, mas faz parte e também, assim, mas é importante o paciente entender que
a pessoa quem que vai aceitar o questionário melhor? Aquele paciente que peregrina, que é o paciente que tem maior, que é uma que a gente mais recebe, porque ele entende que ninguém olhou ele desse jeito e que ele sabe que uma coisa pode ter a ver com a outra, tá? Mas fora esses dois questionamentos, eu não tive problemas até hoje, né? Então, nesses 180, mais ou menos, nós tivemos duas pessoas que questionaram, mas o paciente da Luísa respondeu, né? Acho que não teve. Mas foi bom, o feedback é importante, né? Todo feedback é importante. E se o paciente tiver dor, principalmente, ele tem que entender que tudo isso é importante e não tem como não responder, né? Mesmo que não responda antes, mas aí você vai ter que dar uma investigada. Se você vê que tem uma resistência muito grande mesmo, você vai entender que tem coisas ali que ele não vai mexer e o seu tratamento vai ficar também. Não, você não vai poder abordar tudo que precisa ser abordado, né? Então, a dor precisa ser explicada para o paciente isso. Então, eu normalmente a primeira consulta ela é um pouco mais desgastante, vamos dizer assim, desafiadora, porque é muita coisa que a gente precisa estar olhando ao mesmo tempo. Hoje eu consigo fazer uma consulta inicial em 1 hora, resolver várias coisas e tal? Consigo, mas não, nem sempre foi assim, e graças ao questionário, eu hoje consigo fazer uma consulta mais rápida do que antigamente, mas às vezes eu fico 2 horas mesmo assim com o paciente numa primeira consulta, tá? Não é regra, não é o que mais acontece hoje comigo, mas ainda acontece. Luísa, você consegue ler o que seu paciente trouxe aí? Está aberto para você? Não, eu tenho que abrir aqui. Você quer que eu abra? Você consegue abrir ou eu tento achar aqui? Vocês veem minha tela agora? Eu mudei. Sim. Eu tenho um checklist aqui que eu fiz para ficar uma coisa bem. Tentei, né? Fui tentando colocar uma metodologia, vamos dizer assim, mesmo que a gente saiba que não vai precisar ficar engessado, mas é um passo a passo. Ai, peraí, só um minutinho. Tá me escutando? Tô. Sim. Olha, as respostas aqui, né? Ele tem Só 32. antes da Lu falar, todas essas respostas, Rô, e Luísa, ela não conversou com ele ainda. Foram retiradas do questionário que ele respondeu, tá? Pode Tá. falar, Lu. Ah, tá, aqui. Sexo masculino, né? Em relação à dor no rosto, cabeça e pescoço, de 0 a 10. Qual o seu grau de dor no momento? Ele não tem dor. Com qual frequência você sente dor no rosto? Às vezes. Sente cansaço nos maxilares com qual frequência? Às vezes também. Percebe ruídos nas articulações, na maxila e mandíbula? Às vezes também. Dificuldade para abrir a boca? Quase nunca, né? Sente a musculatura tensa, dolorida? Às vezes. Tem dificuldade para mastigar algum alimento também, às vezes. Às vezes apresenta dor de cabeça. Não tem nada de coceira, vermelhidão, nada disso na pele, né? Apresenta dor cervical também, às vezes. Dor no dente foi raramente, mas, ou seja, já apresentou alguma vez, né? Se ele fala raramente. Demora Sim. para dormir? Não. Nunca. Ronca? Raramente. Acorda durante a noite? Raramente também. Se mexe em movimento tá muito quanto dorme? Raramente. Range ou aperta os dentes? Às vezes. Não tem o hábito de roer nada, nem masticar chiclete. Não fez nenhum tratamento odontológico nos últimos tempos. E sente que os dentes inferiores e superiores tocam um lado diferente do outro? Não. Aqui ele falou assim, alimentação à base de derivados do leite? Ele falou que não. Mas, gente, ele é meu amigo, né?
ele come leite, come farinha, come tudo. Eu acho que ele não entendeu, acho que a pergunta direito. Amanhã eu vou perguntar para Pode ele, ser. né? Pode ter sido Como ele isso. não tem dor nesse momento, a gente não, né? Isso aí é mais para Nada quando o que paciente é importe, né? crônico, que é mais que a gente precisa realmente investigar essa parte da alimentação, dessa coisa, né, de inflamação do corpo. Dificuldade também de digerir nada disso, não, de digestão. Não ingere bebida alcoólica com frequência, também não fuma e não realiza nenhuma atividade física. Tem dificuldade de praticar atividades de lazer no dia a dia? Não. E costuma refletir sobre o significado da vida, né? Também não tem práticas religiosas ou meditativas. É, percebe que repete algum comportamento de alguém do seu núcleo familiar? Não, ele disse que não repete nada. Você conta com alguém da sua família para lhe ouvir quando precisa? Sim. É difícil impedir ou controlar as emoções, as preocupações? Sim, também às vezes, né, que ele botou. Ou se preocupa com tudo ao mesmo tempo? Às vezes. Tá vendo? Ele se preocupa com as coisas ao mesmo tempo. Tem estado angustiado, preocupado, se sentir só? Não. Nervoso, ansioso também não. Relacionamento afetivo é difícil para você? Não. Estresse piora os sintomas? Sim. Não se sente deprimido? Se sente confuso ou sem concentração? Às vezes. Isso também é importante, né? Sente que, Bastante, né? Sente que tem amigos para lhe ouvir é quando muito. conversar? Ah, isso também eu achei importante. Ele fala que não. Você sente que tem amigos para lhe ouvir quando precisa conversar? Não. Ou seja, ele não. Mas aqui embaixo ele responde que sim, ó. Você sente que tem amigos para lhe aconselhar quando está triste? Sim. Ou É seja, porque às vezes ele não conversa, não pede conselho sempre, mas quando tá triste tem pessoas que ele fala, entendeu? São duas e coisas aí diferentes, né? Aconselhamento é diferente de só desabafar. escuta, né? Da escuta em si, né? É, Você sente posso falar uma autoridade com as coisinha? pessoas? Pode, pode. Pode. Eu estou sem câmera, eu estou vendo vocês e não estou me vendo. Não, você tá com câmera, a gente tá te vendo, eu tô te Câmera. Ah, vendo. Você tá, deve. Eu vocês fico estão me para lá e vendo. para cá porque eu tô vendo na tela do computador, da televisão. Tá, então tá. É assim, duas coisinhas me chamaram a atenção em relação às respostas dele, né? É, primeira coisa é assim, eu acho que sim, o paciente ele se sente um pouco constrangido em responder essas perguntas. Nos lugares que eu faço atendimento, a gente tem também. Eles acabam respondendo, mas o que eu vejo é que o bate-papo é que faz a Calma gente aí, tirar. Rô. É só um minutinho, só pra gente. A gente vai chegar lá. Tá, então Só vou um voltar. minutinho, Então deixa ela esquece. terminar tudo. Que aí a gente Tá, vai chegar então nesse Tá acabando lugar. já. a gente vai discutir em Tá. relação às respostas. Vai, na É. verdade, a gente nem vai Tá, discutir tanto desculpa, hoje. desculpa. Não, Tá, eu só estou perdão, perdão. cortando. Eu que peço desculpa, eu só vou cortar Imagina. para a gente não se prolongar, porque Tá, essa questão aí eu vou falar já já, entendeu? tá Porque bom. aí no final a gente deixa ela só finalizar essa questão, que aí eu vou dar uma Tá, introdução, porque assim tem muita coisa que eu quero hoje trazer para ela amanhã conseguir dar uma desenrolada. E aí a Porque gente. gente pode eu, abrir um eu outro acompanhando, fórum. Antônia. Eu faço canal rodando no meu dia a Mas dia, não anota, faço segura CTM. todas as suas observações aqui. Não, não, mas o objetivo é mesmo ajudá-la amanhã. É, Por isso que sim, mas deixa eu eu. só finalizar Tá, essa. vai Porque você vai fundo. ver que no Tá, checklist vai ter exatamente isso. Tá, tá. Eu vai vou lá Não, então. não, Lu, não. Ele não está vivendo a situação financeira difícil e a primeira parte do questionário finalizou. Pode marcar como foi a sua experiência? Foi suave, ele botou que foi tranquilo. Com relação aos olhos, não sente nada. Com relação aos aspectos respiratórios, olha, ele tem rinite, sinusite e já teve amidalite. E já operou também as amígdalas. Com relação à parte imunológica, não tem nenhum problema, né? E com relação à parte endócrina também não, nada de câncer. Parte cardíaca também não, circulatória não, gástrica também. Ah, ele falou que já teve quadros, mas não tem atualmente, de gastrite e refluxo. Ai, E, cara, Ó, nossa, olha, é isso daqui muita coisa aí. eu nem cheguei, eu acho que eu pulei sem querer, eu nem me liguei nisso.
que eu anotei os negócios e pulei. Relação hepática também nada. Sistema digestivo, ó, intestino irritável e presença de gases. Ó, E deixa eu ver o que mais. Nada de problema nos rins, neurológico, nada disso. Também não. Ortopédico também não. Alterações vestibulares, zumbidos, nada disso. Auditivo também não. Neurológico também não. Psiquiátrico também não. Traumas anteriores também não botou nada. Agora, em relação à dor no corpo, né? Já sentiu nos olhos, cabeça e mandíbula. Deixa eu ver o que mais. Não. Ele já realizou as cirurgias, ó, de adenoide, amígdalas e hernia inguinal. Não teve nenhuma fratura e nada disso. Pronto, foi. Foi, gente. então, aí, esse questionário é para a gente dar diagnóstico? Não, óbvio que não. Mas, olhando esse questionário, o que que eu falei para ela lá de início? Vamos começar já pensando o quê? A gente já está vendo aí que é um paciente que teve algum problema respiratório, tem uma questão respiratória aí instalada. Sem olhar o paciente, sem saber quem ele é, eu já pensaria em investigar o ronco, investigar a parte Isso. dele, né? De classe de respiração, tem questões respiratórias. Aí a gente já pensa E num mutismo de microdespertares. sono, né? Com a confusão, aquela alteração de Isso. confusão, a presença de Perfeito. gás, respiração pela boca, agitação. E de dia pode ser que ele fique tensionando também. Então, o que o questionário traz? Só uma noção de quem você vai encontrar. E aí, depois eu vou pedir para todo mundo complementar o que ficar faltando, tá, gente? Não é uma questão de coisa, não. Só para a gente. Aí, quando eu trouxe, porque assim, em termos de mentoria, a gente tem que criar, né, um passo a passo para quem está chegando, ainda não tem essa experiência. Eu já tive essa experiência lá atrás, então eu fui tentando trazer algo de passo a passo. Então, assim, checklist da primeira consulta. Primeiro passo, ler o questionário e abordar os principais fatos. Então, tem coisas que ali nos chama a atenção, o refluxo, tá, Luísa? Refluxo, o paciente que tem refluxo, ele tem toda uma musculatura relacionada à parte nervosa. Depois a Catarine vai dar uma aula, vou pedir para ela gravar uma aula mais específica sobre isso. E aí, toda uma cadeia muscular, tem toda uma questão que acaba trazendo o estímulo do bruxismo também. E aí, isso é muito Good. importante, uma atuação de osteopata, liberação de vísceras e etc. Então, a gente tem que pensar numa relação de refluxo com bruxismo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso tudo a gente vai trazendo na teoria, naquelas aulas gravadas, junto para ir fortalecendo o conhecimento, tá? Se ele falou que já fez adenoide, já fez amígdala, a gente está falando de um paciente com problema respiratório, né? E aí, Acorda e nem percebe. é, mesmo que hoje ele respire, ele tenha feito as cirurgias, ele não deve ter reabilitado a musculatura, o hábito e etc, né? Então, assim, isso já é uma questão que a gente já sabe que pode ser o foco da consulta dele. E aí a gente já pensa que uma placa tradicional pode não ser a saída dele, tá? Tem que pensar nisso, investigar bem Avança. essa respiração dele. Então, o primeiro passo é anotar os principais fatos e você ter com você. Ao receber o paciente, eu sempre falo, fulano, eu li seu questionário, mas agora eu quero escutar de você a sua história. Me fala tudo, que tudo é importante. Só que como você já anotou, você sabe que se ele esquecer alguma coisa, mas eu vi que você falou do refluxo, me conta isso. Tá, você falou que ronca raramente, mas você acorda com sede? Você tem pesadelos? Você já chegou a acordar sem respiração? Como é o seu sono? Você range os dentes, faz barulho à noite, né? Por quê? Vê se ele está com sobrepeso, tá, Luísa? Se ele engordou, Isso, Não, não tem pode. sobrepeso. isso. Tá. Ele é Então, uma a pessoa gente vai magra. ter que conduzir mais para essa investigação. Por quê? Isso. Se o paciente tem uma tendência a roncar, ou se não, é muito raro. Aí tem toda a triagem do sono que eu tenho lá na aula, mas eu vou trazer o que a gente vai investigar aqui para um primeiro momento, mas você vai fazer fotografias e tal, e não vai apresentar, dar uma solução para ele no final, ou eu vou te explicar como que você pode fazer isso sem determinar tudo, tá? O ronco
ele pode ser, quem ronca, tá? Precisa ser visto, precisa ser tratado, precisa entender o problema de roncar. Normalmente, a gente pode ter apneia ou não, e a apneia precisa ser investigada. Tudo isso tem na aulinha lá de sono. O padrão ouro para avaliar isso é a polissonografia tipo 1. Só que existem outras possibilidades, como, por exemplo, o Biologix. Mas, e alguns exames complementares que eu vou te mostrar também. Mas, por enquanto, a gente vai ficar aqui nessa seara. Bom, perguntar se ele sente dor. Aí ele já disse que não, mas ele já falou que já tem dor cervical, né? Tá, quando você sentiu dor, onde que é? Aí ele vai apontar, você vai pedir para ele mostrar. E aí ele vai com as mãos mostrar onde que é, me mostra. Ah, na cabeça. Não, mas onde na cabeça? Se ele vai botar a mão assim, se ele vai botar a mão assim, se ele vai botar a mão assim. Então, ó, sempre que o Isso. paciente coloca a mão assim, a gente está falando de Hum. uma dor muscular nessa região. Se o paciente, desculpa, gente, coloca a mão assim, a gente vai pensar numa questão articular, da Articular. articulação. Ah, na cervical dói onde? Aqui, ó. Essa região, né, que é o ECOM, também tem tudinho lá, é uma região que tem muita ressonância com a DTM. Pode ter uma relação muito grande em dor referida, tá? Depois você vai fazer uma seguinte pergunta para ele. Aí ele vai falar tal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta antes de qualquer outra avaliação física e clínica, tá? Quando você está relaxado, sem falar, em silêncio, onde que a sua língua descansa? A maioria fala assim: não, para aí agora. Fica quietinho, olhando para mim, só prestando atenção. Nunca reparei, então percebe. Aí, se a pessoa não quisesse, fala assim: ela fica embaixo, tocando nos dentes de baixo, ela fica entre os dentes ou ela fica em cima. Provavelmente, o paciente vai falar que a língua fica baixa, o dente de baixo. Hoje, os pacientes que rodam tudo aí, vê internet, ele já fala: eu sei que é em cima, mas assim, você. Não, vê. Aí ele vai te falar. Normalmente, quem respira pela boca fica com a língua mais embaixo, tá? Mais baixa. E aí, a outra pergunta que eu pergunto é, aí eu falo assim, então faz o seguinte. Outra pergunta que eu faço. Quando você está em silêncio ainda, com a língua assim, os seus dentes se tocam? De cima tocam de baixo? Tem gente que fala que não aperta dente, mas fala assim, normal, fica tocando de cima com o de baixo. Ou Aí seja, dá você vai, tá? Aí você vai falar assim, então tá, então deixa eu te falar uma coisa. A língua, o ideal é que ela fique mais posicionada de uma maneira normal, mais próximo do céu da boca. E os dentes nunca se tocam. Aí tem gente que fala, hã? Falei, os dentes não se tocam nem para mastigar, porque tem um alimento entre os dentes. Porque se os dentes ficarem tocando, você vai ativar músculos. E é como se você estivesse na academia malhando o seu braço, ou se você ficasse malhando o braço o dia inteiro. Então, é isso que acontece. Vamos fazer um exercício? Então, esse exercício aqui, gente, olha, pode parecer bobeira, tá? Mas eu vou falar para vocês. Isso aqui é o responsável por 80% dos sucessos que eu tenho no meu tratamento. É essa parte da consulta. E aí, essa parte aqui é a mais importante. Você vai pedir o paciente para deixar a língua baixa. Se ele falou que a língua fica baixa, pede, mesmo que não falou, você fala, bota a língua embaixo e aperta os dentes. Puxa o ar pelo nariz. Faz vocês aí. Vou testar aqui. Peraí. Espera aí. Não, repete. Eu Coloca a saí língua daqui. embaixo, Ah, baixa, tocando tá. nos dentes de baixo. E puxa o ar, Uhum. aperta os dentes e puxa o ar pelo nariz. Hum, Agora, difícil. aí você vai pedir a pessoa para fazer isso, ela vai fazer. Agora você vai falar, agora você vai botar a língua um pouquinho mais no céu da boca, vai desencostar os dentes, aí ele vai querer abrir a boca. Aí você vai falar, não, só desencosta com o lábio fechado. Agora puxa o ar pelo nariz.
Mais tranquilo, né? Parece que Sentiu a meio que diferença? faz Você vai uma perguntar, vai ter paciente que vai falar que não sentiu, porque ele vai dizer que é mais difícil, mas não é mais difícil. É menos confortável porque é diferente para ele. Aí, se ele for classe 2, eu gosto de fazer o seguinte: intenciona a mandíbula, além de botar a língua no céu da boca, desencostar os dentes. Eu peço para intencionar a mandíbula para frente, mas não é jogar, é uma intenção e puxar o ar. Melhora muito. classe 2 Entendeu? de fala de molar, é isso? Oi? Classe, classe 2 quando você fala de molar mesmo, né? Tipo, é isso? Classe 2 é quando é de molar, não. É quando você vê que ele é pode ser de molar, mas o que eu tô, você não precisa olhar a relação do molar. É quando você Uma percebe que ele está com a retrognatia. mandíbula mais retrognata. Isso, Aham, tá? Aquele padrãozinho do queixo um pouquinho mais para trás. aham. Normalmente o respirador bucal, ele tem o palato mais fundo, ele tem ela tem aquela olheira, sabe? Aqui o malar dele é mais retinho, ele faz um pouquinho assim, joga a cabeça para frente. Eu tenho um vídeo numa das aulas que você vê perfeitamente. Eu quero passar aqui hoje. Eu achei esse vídeo numa aula aqui, que eu deixei aberta para a gente passar. Então, ele faz isso aqui. Isso, Luísa, essa respiração correta desse jeito acalma a ansiedade, melhora rendimento, tá? Em malhação, em academia. Então, cara, você tem que perceber quem é o paciente. Ele é homem, ele é objetivo. Não adianta florear muito, só que ele tem uma questão de ansiedade, de tensão. Então, eu peço para o paciente que eu falo, primeira consulta, eu quero que você saia daqui entendendo onde fica a língua e prestando atenção nisso. E sempre Posso que falar só uma puder, coisa rápida, pode. bem rápida? Uma das coisas que a gente faz para saber exatamente aonde fica a língua, falar palavras, fonemas com N, ninja, Nádia. Então é no na. Pede para ele falar, né? Ninja, Nádia, Nilo. Então ele vai conseguir sentir aonde essa língua vai ter que estar. Ótimo, É valeu uma, pela dica. é muito Só um fácil, minutinho, porque eu só vou pedir aqui alguém para trazer uma água para mim, mas pode continuar falando. não, é isso, é isso. Eu acho que é uma coisa bastante prática que acaba. Ele vai perceber exatamente aonde tem que estar, através do fonema. Fica bem Entendi. fácil, entendeu? Falar Obrigada, tudo com Rosana. N, ninja, Nilo, Nádia. Nilo. É bem nessa parte, né? Ni. Que tem a rugosidade Realmente, assim, palatina. você sente que a Às língua vezes eu toca. falo, coça um pouquinho a sua língua no seu céu da boca, você vai ver que tem um tremidinho, é aí. Aí eu falei, não, tem gente que entende, mas existem pessoas que não. Então aí eu falei, vou começar a abordar através do fonema, Nilo, Nádia, e por aí É, vai, Ótimo, tá? obrigada, Lu. obrigada. Então, assim, Lu, Imagina. essa primeira parte, ela é muito importante, tá? Uhum. Essa explicação, trazer ele para ele começar a entender do que se trata. E aí você vai falar, olha, a língua posicionada corretamente, ela tem várias funções. Porque essa é a postura fisiológica da língua. Então, ela organiza melhor a cervical. Ela, quando você respira, você aumenta a passagem, né? O nariz, a respiração tem que ser pelo nariz. Por quê? Vai filtrar o ar. O ar, quando é filtrado, ele faz uma liberação de um neurotransmissor, que eu sempre esqueço o nome, que vai fazer. Se você lembrar, pode falar, Rô. Ele vai estimular a liberação, a vasodilatação dos brônquios, dos pulmões, melhorando a troca gasosa, porque o ar vai chegar na Isso. temperatura correta. Então, você vai eliminar gás carbônico e introduzir oxigênio. Só que se você respira pela boca, isso não acontece. Então, é como se você ficasse. E a respiração pela boca, ela também traz ansiedade. Então, às vezes, a pessoa nem é ansiosa, mas ela respira pela boca a vida inteira, ela tem tensões, ela tem um padrão respiratório que faz o sangue ficar mais com pH mais ácido, é todo um contexto. Então, assim, e aí, mesmo que ele tenha feito cirurgia até de desvio de septo, tá? Eu sempre peço uma panorâmica, ou eu vou botar os exames que eu gosto de pedir, mas se você pergunta, você já teve Matou. otorrino, você tem desvio de septo?
você já tem dificuldade de respirar pelo nariz, aí problema, não, só quando tem rinite e tal, mas por que tem tanta rinite, né? Então, assim, são várias coisas ali junto, tá? Bom, passou dessa parte, aí a gente vai para uma segunda parte, que é a parte onde eu faço primeiro as fotografias de corpo, tá? Eu vou passar depois a imagem, mas aqui está o checklist. Luísa, naquele Google Drive tem esse documentozinho, tá? Aí Tá você bom. vai fazer a fotografia de ombro para cima. Eu vou mostrar as imagens, tá? Todas as fotografias. Agora eu vou passar para a apresentação para poder você ver o passo a passo. Deixa eu ver qual que eu vou abrir aqui para você. Esse protocolo de fotografia, deixa eu abrir aqui. É um pouco antigo. Melhorou. Eu estou no celular Vocês estão para vendo enxergar. as Tô. imagens? Aham, Bom, sim. então, fotografia do ombro para cima. Você pode fazer em pé. Pede para a paciente dar um sorriso e abrir um pouquinho aqui, ó. Mas olha, Ah, Luísa, não precisa, para você não se atrapalhar amanhã, você não precisa, pede e dê um sorriso, não precisa ficar tão detalhado para você não mostrar nenhuma insegurança. O que você trouxer para mim vai ser suficiente, tá? Para a gente discutir, eu te pontuando melhor. E é importante assistir as aulas, porque nas aulas você já tem assistido, depois você até me dá um feedback. Eu parei em dor e DTM. Eu falei pra você, né? Eu tô gostando porque assim não é muito grande. Aí eu consigo assistir com tranquilidade, anotar o que eu preciso e aí pra próxima. Mas fica Tá, tranquilo, ele é meu amigo, assim, eu ofereci o tratamento pra ele porque ele até ano passado ele foi no consultório, fez a limpeza, tava quebrando os dentes por causa do bruxismo. Não tava usando a placa, não tava fazendo nada. Aí eu falei, Gui, por que que você não faz e tal? Aí eu ofereci para ele, ele falou assim, eu tô fazendo um curso, vamos tentar? Aí tá ele ótimo. tá Então disposto, você aproveita ele. tá Então, disposto assim, pelo ó. menos. Então, Para você tirar foto de corpo, eu gosto de sentar e coloco o celular posicionado, tá tudo escrito aqui, tá? Em frente tá, ao umbigo do paciente, para ficar mais retinho. Você vai pedir para ela ficar de frente para você, com os braços relaxados, olhando para frente. Todo paciente tende a olhar para cima, para outro lado, e tirou a foto de frente, de lado, do outro lado e de perfeito. costas, tá? Tá, Aí, essa do sorriso, eu gosto muito. E eu gosto que peça para abrir um pouquinho, para eu ver o quê? O plano mandibular. Depois a gente vai falar sobre isso. Uma outra avaliação que eu faço é da convergência visual. Essa avaliação, você vai pegar uma caneta, você vai pedir para o paciente, essa caneta, a ponta da caneta, vou pegar um lápis aqui. Tem que estar na direção aqui, ó, dessa região aqui da base do nariz, você vai colocar lá um palmo de distância da pessoa e vai levando para próximo do olho da pessoa e vai ver se o olho converge ou faz. Tá vendo aqui nessa paciente que um olho fica meio parado? aham. Esse convergiu, esse nossa, eu não. fiz bagunça, calma. Sei lá onde eu fui. Vai, Mas você continua, está aqui, a saiu. gente, a gente está te Eu estou vendo. vendo vocês lindas, mas eu saí da tela. Passa pro lado para ver se você consegue a tela do lado, assim, que às vezes Foi, aparece. deu. Deu, lindona. Vai. Boa. Obrigada. Isso. Nada. Ai, Luísa, eu tô toda inflamada. Eu tô mesmo. Não, a Luísa está falando do paciente que está todo inflamado, tem intolerância alimentar e nem sabe. Ah, Sim, entendi. Não, possivelmente. eu ia falar bem-vindo ao clube. Refluxo É. tem muito com isso, né? Eu tenho refluxo e tive que cortar um bando de coisa também. A médica me orientou sobre isso. Aí eu fiquei refletindo sobre todas essas questões, Não, assim. então, você vai entrar nessa questão que a Luísa trouxe. Como que é a tua alimentação? Você, né, essas Tava bem inflamações. caldo de leite, farinha, tava Gente, uma beleza. Gente, posso essa falar? parte pode. Pode, Lu. Só para nós, que eu tive muito refluxo. Refluxo é verme, tá? É? É.
Eu tô com remédio, gente. Agora, Que lindo é isso, é assim, ó, poético. qual é o problema, né? O problema é que muita gente não segue uma desparasitação adequada. Aí, às vezes, não resolve ou resolve, depois volta tudo de novo, tá entendendo? E assim, a Luísa trouxe uma questão esses dias que eu achei bem interessante e pertinente, que a desparasitação, o parasita se alimenta do metal pesado. Então, se você está Isso, toda cheia de metais pesados, faz desparasitação, você não vai resolver. Então, hoje a gente tem essa questão. É, Então, assim, Lu, não precisa trazer várias, mas você já acende a luz para essa questão da alimentação, como é que é, já fica com essa ficha aí na mão, para você depois explicar para ele todo o contexto. Porque é assim que você vai se fazendo como profissional que está olhando como um todo. E aí, o paciente não quer isso. fazer, ele não é obrigado a fazer, mas você, enquanto profissional, é obrigado a explicar para ele o contexto do quadro que ele está vivendo. Ainda que o sintoma seja apenas como o paciente lá falou para mim, eu só quero proteger meus dentes. Ok, mas eu tenho a obrigação de te informar que o ronco precisa ser tratado e isso é perigoso e eu não posso ser negligente com você, né? Então, assim, se você está vendo e trazer a questão, né? E aí, o quanto mais a gente consegue trazer essas questões de maneira objetiva e clara, mais fica. Tem pacientes que não voltam, mas eles sabem que assim, não, eu preciso ver essa área, eu não consegui ainda tratar isso, mas eu sei que eu preciso ver, senão meu tratamento não vai ser adequado, até para ele entender o que está passando com ele, né? Porque às vezes chega na gente só com o dente quebrado. Como, né, da outra vez o Marco falou, eu não tenho esses pacientes no consultório. Eu falei, você tem, você só não está abordando de uma maneira que você saiba que eles têm. Você está vendo a ponta do iceberg, que é o dente quebrado, tal, e está tratando. Mas com certeza tem coisas aí por trás, tá? Ô, Luísa, essa questão da convergência visual, ela, para mim, é extremamente importante quando a gente vê que o paciente fala muito daquela dor de cabeça em fundo de olho, que vem, ou gente que fala que tem enxaqueca, muita cefaleia temporal, bilateral. Nas aulas também tem explicando melhor sobre isso, mas eu vou dar uma resumida. Nós fizemos, na época do doutorado, uma abordagem para avaliar a relação de pacientes com alteração na convergência visual e a DTM. Quando a gente aperta os dentes e tensiona muito, você fica com toda a musculatura, a cadeia muscular tensionada. Uma das coisas que acontece, e o orbicular do olho também, tá? Mas assim, tem várias etiologias. Não dá para a gente falar isso aqui hoje, mas tem tudo lá nas aulas e a gente vai se aprofundar também, tá? Então, o que que acontece? O músculo fica cansado, fadigado. E aí o olho não mexe. E todo o olho, essa musculatura do olho, ela também tem relação com a cervical, faz pequenos movimentos. Para a gente ficar em pé, os olhos, eles tentam manter uma posição, né, da pupila equilibrada. Então, ele fica fazendo esse movimento. Eu, por exemplo, tenho uma alteração de órbita, eu tenho uma assimetria daqui. Então, eu, por exemplo, tenho 50% de insuficiência na convergência. Então, quando eu estou estudando muito, trabalhando muito, muito, precisando muito do foco, eu tenho enxaqueca direto, eu acabo tendo crises, né? Então, isso é um bom diagnóstico para a gente ver, assim, informar para o paciente. Tem tratamentos específicos? Tem ortoptista que trata essa área. Mas muitas vezes, quando você libera a musculatura, organiza, isso aí também tem alívio. Então, assim, eu sempre faço essa triagem também, tá? Bom, essa aqui, esse exame esse teste também vem da posturologia, tá? Da mobilização cervical. Tudo que a gente está fazendo aqui, está trazendo aqui, não é nada para isso é a causa disso, isso é a causa daquilo. São dados que a gente vai coletando dos pacientes para depois a gente olhar o contexto e ver o melhor direcionamento dentro de uma logística do que aquele paciente está trazendo. E assim, a queixa principal é sempre a mais importante, é o que vai nortear nosso, né? Não vamos, tipo, tem uma má oclusão, vamos para ortodontia primeiro. Não, às vezes ele precisa ir lá na Luísa primeiro, desparasitar, etc, etc. Mas a gente precisa ver o contexto dele e seguir a queixa principal, tá?
Bom, o paciente de costas, eu vou pedir para ele simplesmente rodar o pescoço, só girar a cabeça para um lado. E aí, eu gosto de fotografar. Essa foto não está tão boa, não. Eu vou mostrar um outro caso que está melhor. Do ombro para cima. Aí você pergunta, doeu? Sente alguma dor? Repuxa. E presta atenção para o paciente não fazer assim, ó. Trazer o ombro, tá? É só a cabeça que mexe. Vai para um lado, vai para o outro. Depois, você vai pegar esse papel toalha que a gente usa. Você vai dobrar ele ao meio, ó. Aí você vai dobrar ao meio de novo. Meio, meio, virou e faço assim, ó. Isso aqui tá um papel grosso, né? Mas lá não vai ficar tão grosso assim. Você vai colocar entre os dentes, nessa região de premolar aqui, ó. Mas ele não vai morder esse papel. Ele vai só apoiar. O que é isso, gente? Na posturologia, a gente considera pela metodologia do Bricot, que é um ortopedista que sistematizou, né, essa linha que eu sigo, ele pegou 3 captores principais para a gente avaliar que podem estar alterando ou influenciando nessa postura, nessa questão do paciente como um todo. Os olhos, a oclusão e os pés, tá? O que ele fala? A boca, né? Nós temos vários receptores, mecanorreceptores, que vão mandar informação neuromuscular para o nosso cérebro, que vai compor a nossa postura de alguma forma ou essa cadeia muscular. Quando eu coloco alguma coisa na boca, como esse papel é como se eu fizesse o quê? Eu vou bloquear a informação que a memória, os mecanorreceptores da oclusão da minha boca estão enviando para o meu sistema neuromuscular. Eu estou bloqueando, ou seja, eu estou tirando essa informação postural. Quando eu faço isso, o que acontece? Se o paciente gira a cabeça com mais facilidade, ele aumenta essa mobilidade, o que isso sugere para mim? Que a oclusão pode estar interferindo na mobilidade da cervical. Muitos pacientes ficam, nossa, eles sentem, tá? Percebe e a gente consegue tirar foto e ver. O que eu falo, gente? Como que isso acontece? Aí, para ficar mais palpável de explicar, eu falo assim, olha, se você dorme na nossa boca, tem um espaço que ele funciona que está memorizado, né? Lembra da prótese lá, quem já fez prótese e tal? A gente tem a dimensão vertical de oclusão e a de repouso, e o espaço funcional livre, que é o espaço onde a gente fala, deglute, mastiga, canta, né? Então, tem gente, por exemplo, tinha um paciente meu que ele tinha uma dor no molar, e aí eu vi que o molar estava invadindo esse espaço. Ele falou, você sabe que quando eu canto dele, às vezes toca? Ele sentia esse toque depois que eu expliquei isso para ele. Então, assim, se eu estou com esse espaço diminuído, alterado, né? Eu vou funcionar sempre ali. Então, eu sei, se eu pego uma cenoura para morder, o meu cérebro já sabe a força que eu preciso colocar, porque ele sabe a distância que está ali funcionando. Ok, gente, até aí? Então, é como se você fosse dormir, você dorme na sua casa, se você levanta à noite para o banheiro, você precisa abrir o olho para chegar no banheiro? Você vai meio que tateando e chega, né? Aí você dorme numa outra casa, esquece, está na outra casa, levanta para o banheiro e faz o quê? Bate com a cara na parede, né? Então, é essa memória que a gente tem da boca, por onde eu posso andar, a força que eu coloco e tal. Quando eu faço esse bloqueio, eu desarmo isso. Quando eu desarmo essa musculatura, eu desarmo também qual musculatura? Da cervical e até do corpo inteiro. Não é relaxar, é desarmar. Se eu tiro a informação, eu fiz esses testes muitas vezes usando a baropodometria, tá? Então, quando eu botava e a pisada mudava, às vezes até a convergência, o teste de convergência melhora. E aí a gente tem mais um dado.
Então, essa dor cervical pode ser isso. Óbvio que a gente vai coletar outros dados para chegar nessa conclusão. E aí você vai ver, às vezes, tem dentes desgastados, a ponta do canino, um lado toca, aí o lado que está mais diminuído, você vai ter mais dificuldade, tensão, e aí a gente vai observando isso. Eu sei que é muita coisa aqui, por isso precisa ser estudado, treinado, mas assim, vai trazendo os dados e vai olhando, vai fotografando e olhando. Quanto mais paciente a gente olha com essa informação ali, atenta, mais a sua cabeça vai gravando e daqui a pouco você vai ver. Você olha, quando eu olho, antes de abrir a boca, eu já sei onde que eu vou ver, como está a desoclusão. Eu já imagino, e muitas vezes, quase 99% bate. Bom, depois a gente vai fazer as fotos. Essas fotos são as menos importantes dessa estática, tá? Mas é bom fazer. Aí, aqui, para mim, está o exame mais importante dentro da boca, que é a desoclusão, tá? Eu quero ver como que está desocluindo. Então, é o quê? Porque a gente funciona, gente, na dinâmica, é na dinâmica que tudo acontece. Então, eu quero ver a lateralidade, e aí você pode fazer um videozinho, tá, Lu? Você pode botar um... Porque no vídeo depois a gente consegue fazer os prints e ficar melhor para a gente ver, tá? A protrusão, a desoclusão para um lado, a desoclusão para o outro, e ver como é que tá isso aí. Vocês percebem aqui, ó, que esse lado, quanto mais você tem toques, mais fácil, maior vai ser o quê? A facilidade dele de mastigar por esse lado. Então, a gente precisa sentir se a desoclusão ela está indo igual para os dois lados. Ela tem facilidade de ir para um lado e para o outro. Se você tem mais facilidade para desocluir de um lado do que do outro, obviamente o seu corpo é inteligente, ele vai funcionar para o lado que ele tem que ter menor gasto de energia. Tá? Então, normalmente acontece isso, exceto que muitas vezes esses pacientes já perderam dente, aí ele ficou com medo de mastigar e começou a mastigar do outro lado, tal, mas enfim, a gente vai trazer essas imagens e daí a gente vai pensar em cada paciente, não tem receita de bolo, tá? A parte da dinâmica da mandíbula, eu gosto de fazer abrindo e fechando, tá? Um videozinho também, para a gente ver se tem um desvio e retorno. Essa paciente, por exemplo, ela abria direto para o lado, é uma deflexão de mandíbula, ela abria sem corrigir, sem né, fazer a redução, que a gente chama. Muita coisa, né? Sim, mas é bom. Não se preocupa, sabe, Lu? Como você está à vontade com ele, vai com calma, vai olhando e vai fazendo. Bom, aí, depois disso, a gente vai para o exame, né, da musculatura, vamos dizer assim. Aqui, ó, essa aqui tá, a foto está um pouquinho melhor. Eu nem gosto. Vocês estão vendo agora um outro slide? Uhum. Essa aqui eu nem gosto muito aberto assim, não. É menos um pouco, tá? Aqui, ó, por exemplo, porque aí eu gosto de ver que a mandíbula, a gente vê, às vezes é o dente, mas às vezes é a mandíbula mesmo, que tá um pouquinho mais inclinada, porque tem o plano maxilar, o plano mandibular, a cabeça inserida, então tem uma série de coisas, mas traz as imagens e aí depois a gente vai discutindo, ó. A insuficiência de convergência, como eu faço no consultório, a triagem, o teste. Aqui está até mais claro, né? Aqui, olha como ele girou bem mais do que aqui. E é que esse caso foi lindo, porque depois a gente fez a reabilitação estética e no final, sem papel e sem nada, ele girou mais do que até com papel. Só em refazer os caninos dele e esse caso é muito bonito. Aí você pede para abrir e fechar, tá? Bom, a palpação tem lá aula também explicando toda. Lu, a palpação você já deu uma olhada, né? Já. E também eu lembro Então, daquele dia que a gente estava junto, você estava me explicando, mostrando. Eu gosto eu bastante. sempre, quando você vai buscar o músculo, pede para o paciente morder, acha a banda muscular, pede para ele relaxar
e vai fazer a palpação, sempre posicionando a outra mão na cabeça. É bom você começar a ter uma balancinha, tá, de cozinha em casa para você ir Eu calibrando o seu tenho. dedo. Em casa não, consultório. Calibrando o seu dedo, entendendo a força que coloca, né? Rô, lá na época Oi. que eu estava no doutorado, a gente falava de um e meio para uma seta, um por temporal, mas eles Dois, aumentaram, né? dois, Dois tempo, e um e meio, né? dois temporal, um e meio masseter, um Contrário, articular. temporal é menos. Não, Gente, dois, repete aí. um e meio, um. Dois temporal. Ele é muito maior. Temporal, eu sempre fiz o contrário. Não, mas temporal a banda é mais fina. É o Nossa, então acho contrário. que quem faz ao contrário sou eu, É, porque é o contrário. dois no masseter. É o contrário, porque a banda daqui é bem mais fina. Tô até com o livro aqui do... Tá, então vê. E aí eu quero que você fale e ajude a Lu, como que você vai palpar esse pterigoideu lateral. A gente só faz a palpação da região dele. Eu vou mostrar aqui a imagem na época, né, como eu aprendi lá com a Dani. A Tá? parte... Nossa, agora eu parei. Hã? Acha aí, dois, um e meio, um, vê. Depois eu olho para não parar aqui, mas Tá, depois manda para mim, porque agora eu Aham. buguei, total. E Nossa, assim, muito importante, Lu, é você não ficar, ó, pá, Gente, só e, encostando. e dar um tempo. E aí você, antes, eu falo sempre assim, olha, eu, normalmente é entre 7 segundos e 10 segundos que você vai palpar. Você conta um, dois, três, de 7 a 10 segundos. isso. Tem que E demorar essa aí palpação. você vai falar, olha, eu vou fazer essa palpação. E você vai, se você sentir algum desconforto que você está acostumado, alguma dor essa dor de dente, às vezes o paciente chega com dor de dente, você fala, se for essa dor, é igual a dor de dente que você me fala, se você sentir, eu apertar aqui, você sentir em outro local, você me avisa. Se você, E, tudo isso é muito importante, tá? extremamente. Aí ele vai falar, você apertando assim dói. Eu falei, não, quer ver? Aí você aperta no braço, doeu? Não, então. E aí tem gente que fala, não, mas é normal. Não, tá? Aí você Isso, vai falar assim, se você sentir perfeito. só que é uma pressão, você fala zero. Se você doeu um pouquinho, um, dois, dói, três, você já vai saber, tá? Porque ele vai pular. E aí, Então, Lud, deixa eu só trazer rapidinho. pode Lembra quando a trazer. gente estava falando a respeito de dor crônica, relacionado à aula que eu estava passando, de dor nociplástica, taranana? Isso que eu acho que é importante para a Lu também entender. Aperta. Ervilha, lembra que eu usei uns termos interessantes para ver se estava localizado na região aonde aperta. Ah, dói só onde eu aperto, então é uma dor ervilha. Lembra que a gente brincou? Não sei se você Ah, se não estava lembra. lembrando. Tá. E aí ela expande mais dentro da região aonde eu estou apertando, então no masseter, então aí ela tá apresentando um alargamento. A referida, ela expande, ela sai do contexto, né? Então tem a dor ervilha, tem o lance que fica dentro da própria região, isso é importante ela anotar. E se Sim, vai para onde? Para cima da cabeça, ouvido, olho, vai para a nuca, vai para tudo que... onde? Exatamente. Ah, vem para o Que aí ouvido. é a Nossa, referida, né? Aí você anota, tá? A outra é Isso, espalhamento. isso, tem tudo na aula, tá? Nas aulas tem Ah, que todas as bom. Perdão, tá. explicações, mas não, é bom você trazer hoje, assim, porque, É né? coisa rápida para ela ir É, anotando, entendeu? Já pergunto também. que Amanhã eu já pergunto também, na hora que eu fizer a palpação, eu já você vou tem, sim, me sim. ligando. E você vai anotando, eu apertei e foi não sei para onde, Foi ele não ervilha, sei, apertei e espalhou, mas dentro da área que eu apertei. Ou referiu em lugares distantes que não, a princípio não tem absolutamente nada a ver com a região que eu estou apertando, mas tem, né? E aí entram os comprometimentos do sistema, enfim. Bora lá.
E aí a gente vai passar, né? Então, aqui, ó, o masseter tem duas bandas, né? A inferior e a superior. Normalmente é um músculo que, se tiver dor referida, pode estar nessas regiões, ó. Essa região de dentes aqui, de seio maxilar, em cima da sobrancelha, nessa região mais mandibular. Às vezes o dente, né? Por exemplo, você viu que o paciente foi tratar canal com você, a Luísa é endodontista. Aí você tá lá no canal para fazer no molar. Faz só a palpação para você ver. Se você às vezes trata, ele continua com a dor, é porque era uma dor muscular. E aí, ali, esse dente possivelmente está num trauma que depois vai fraturar com mais facilidade ainda porque tratou o canal. Então, precisa reabilitar isso, mesmo que tenha que fazer o canal. Então, assim, você hoje, como endodontista, eu tenho uma prima que é endodontista e ela é bem diferenciada porque ela checa isso. Ela checa isso antes, mesmo que já chegue para ela para fazer o canal, entendeu? Gente, Boa. mas o que mais aparece é isso, né? Às vezes, é lá mesmo no consultório do centro. A dentista, ela tem que fazer canal. Eu falei, calma, vamos conversar. E realmente não era para fazer canal. A gente, acho que a restauração estava alta, alguma coisa assim. Eu desgastei um pouquinho. Falei, vamos observar. Aí, uns 15 dias Agora, depois, além de desgastar, você vai fazer essa palpação, vou fazer a vai ver se, palpação aí você vai também. perguntar, é essa dor que você sente? Liberou musculatura, vai melhorar a dor, aí pode ser que precise realmente. Aí, quando você for checar o ponto de contato, ele vai estar mais seguramente próximo do que realmente ficou alto do que antes. Porque Mas tem quando muita você coisa tem uma que eu tensão vi. na musculatura, a mandíbula faz micromovimento e ela adapta ali. Então, aquele ponto para desgastar não é o correto. E sempre para fazer ajuste oclusal, você tem que ajustar em dinâmica, tá? Tem que Tá, dá uma conferida fazer, nos outros. principalmente para o lado de balanceio, quase ninguém faz. E aí, aí a gente tem o temporal, que são 3 feixes: vertical, médio e posterior. Normalmente, quem aperta dente, ele tem uma tensão mais nas fibras posteriores, tá? Nessa região aqui. Você vai lá Quem para trás. aperta e tem mais contato de dente em área de pré-molar e cefaleia tensional, pode olhar que está com a mastigação toda aqui nessa região de pré-molar. Uma observação muito importante que você tem que fazer, que eu gosto de fazer, que eu gosto não, que é necessário fazer, né? Colocou a mão aqui, eu acho que eu tenho que fazer essa foto, não tem. Temporal e masseter ao mesmo tempo. Pede para o paciente apertar. Bota aí em vocês. No temporal anterior e no masseter. Aperta. Vê se um lado salta mais do que o outro, se o temporal está com a mesma atividade muscular que o masseter, como que tá isso? Não, não, eu sou normal, não está igual. Você é normal? Eu não sou normal. Meu temporal anterior direito, ele tem mais ou igual atividade que o masseter. E é verdade porque eu já fiz eletromiografia e é. Não, então, eu sou normal. É diferente, é isso que eu estou falando. Para você é Então, o seu igual? é diferente, o meu é igual. A gente Ai, É, o tem que meu que inveja! ver. Não, o masseter, ele tem que estar mais ativado do que o Mais temporal. ativado. Se eu tenho Sim, um temporal pulando, gritando, igual o masseter, a tendência a ter uma cefaleia temporal é muito maior, grande. é grande. Ou seja, Mas para mim a simetria foi o lado direito, o temporal, não comparativamente falando. O masseter apertou muito mais, mas eu digo o lado direito temporal, ele veio igual. mais para fora do que o esquerdo temporal. Aí eu Então estou a gente está com comparando o uma. temporal com temporal. Então você tem uma Isso, assimetria de quê? De contato. Possivelmente você tem mais contatos do lado direito do que do esquerdo, tá, de dente, e tá. principalmente nessa área. Perfeito, perfeito. Então, se no primeiro momento você toca e acende aqui, eu tenho esse lado direito meu, ele tem um espaço interoclusal menor do que o esquerdo. Mas na hora do apertamento da parafunção, eu jogo para o esquerdo, porque escorrega.
Você bota a tua língua no céu da boca, fecha devagarzinho. Qual é o primeiro toque de dente que você tem? É de que lado? Você quer que eu fique com a língua em repouso lá? Não, tenta se posicionar e vai fechando devagarzinho e ver qual a primeira sensação de toque que você tem, de qual lado e qual dente. Primeira sensação, para. Puta, parei. Pré de um lado e canino do outro. Tô fodida. Mas pré de qual lado? Direito? Esquerdo, Esquerdo? esquerdo. Aí, na hora que você vai fechando, o que que acontece? Se você apertar muito, desloca, Direito. Isso, escorrega. escorrega, tá? Isso. Então, assim, a preferência mastigatória normalmente é para o lado que tem a primeira sensação de toque, porque é onde tem menos espaço ali entre o plano superior e o inferior. Mas na hora do apertamento, a gente escorrega para jogar para o outro lado. Isso é só para vocês irem observando, tá, gente? Não é para ficar conectando, isso vai acontecer aquilo. Não caiam nessa. Mas são observações que vão te dando elementos para raciocinar, e depois a gente vai começar a raciocinar biomecanicamente com a própria musculatura. Então, Sim. assim, se eu tenho uma mastigação preferencial do lado direito, eu vou ter uma masseter aqui mais evidente também, um rostinho, às vezes uma cabeça girada, tudo isso que a gente começa a entender. Um pescoço mais travado, um ombro mais levantado, um quadril e por aí vai. Por aí pode É, ir. Então, temporal anterior, se você viu, putz, ele apertou, nossa, tá muito evidente aqui. Cefaleia tensional, pode ser. Aí, se você faz a palpação, essa é a dor de cabeça que você sente? Nossa, é. Nossa, veio aqui para minha cervical. Nossa, senti até não sei aonde. É bem natural isso acontecer. E aí a gente vai pensar nos dentes em relação, que são os dentes mais premolar e etc. Aqui, ó, essa região é uma região muito doída, tá? Nos pacientes que têm DTM normalmente. Ventre posterior do uhum. digástrico, tá? Porque ele está sempre trabalhando ali, né? Então, é uma região que é extremamente dolorida. Pterigoideu medial é o pterigoideu que é um músculo bem parecido com o masseter, só que ele fica por dentro do ramo da mandíbula. E ele também fica bem dolorido nessa região aqui, ó, bem embaixo do ramo da mandíbula, por dentro, tá? Eu já fiz a liberação dele por dentro da boca, dá vontade de bater quem tá te liberando, mas é um alívio, assim, maravilhoso Uhum. depois. Isso nas aulas eu explico o que ele faz, por onde que ele faz e tal. O Econ, que é esse músculo que do pescoço, onde é um dos músculos mais responsáveis, às vezes, por cefaleias também, e as pessoas acham, e aí a gente tem que investigar, tá? Porque ele tem muita relação com os pacientes que têm DTM, a gente tem muitos sintomas dele. Então, às vezes, ele não tem dor, mas você vai palpar e você vai ver que ele pode ter muita dor, né? Que é dor, tá? Com esses músculos bem fadigados, bem doloridos, mas assim, ó, ele é homem, homem nem sempre tem várias questões aí inseridas, né? Que aí é o biopsicossocial que vai diferenciar a resposta à dor, ao sintoma, às queixas dele. Mas normalmente a gente faz o diagnóstico pela palpação dos músculos, entendeu? Sim. Então, a gente tem você vai pelos feixes mais em cima, como lá na aula eu explico, mas assim, você vai pedir para ele virar o pescoço, eu faço isso, coloco a mão na testa e peço para ele tentar levantar. Quando ele faz isso, aí o músculo salta. Aí você agora relaxa, aí você vai, né, no pontinho ali e faz essa palpação. Às vezes é muito nítido você ver os nódulos, os pontinhos ali, não precisa apertar tanto, porque às vezes está tão dolorido, se apertar pode incomodar um pouco nesse primeiro momento, assim, da consulta. E aí a gente tem, né, os feixes do pterigoideu, lateral superior e inferior. A cabeça superior, que fica inserida no disco, e a inferior, que é no ramo aqui na fóvea da mandíbula, e que tem relação com o esfenoide, né?
essa é uma das relações mais lindas que a gente tem, né? Das conexões de tudo. Eu acho que a osteopatia, principalmente craniana, é onde na época do É doutorado, a lindo. gente fazia, um osteopata fazia, na época que eu fazia, ele fazia mobilização do esfenoide, depois a gente olhava, a mordida mudava completamente. É É lindo muito você legal. sentir essa conexão de tudo, entendeu? A Daqui região, 2 semanas eu vou estar lá com a Ana Carolina Capes. ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Aí eu vou Eu trazer tinha novidades. vontade de participar lá. Eu não Eu conheço adoro pessoalmente, ela. Eu a conheço. É porque ela mas é eu de já São troquei Paulo, né? também. Mas eu te apresentei, não foi? Para Não Ana, conheço, eu eu não coloquei. lembro como Bom, foi. enfim, detalhe. Vai, vamos embora. O que Ó, está acontecendo, Ana? esse aqui é para tentar mostrar a região. Não se fala em palpação de pterygoideu lateral, mas a região, né, é uma região que fica bem atrás, lá próximo do trígono retromolar. Então, a gente vai colocar o polegar na direção, né, do plano paralelo ao plano oclusal inferior. E aí, quando chegar perto do trígono, você vai afastar esse dedo para fora e escorregar sem pressionar, eu só deixo tocar o dedo. Pessoas que têm muita dor, você já encostar ali, quase todo mundo sente, tá? Mas tem gente que quando a pessoa está numa DTM mais ativada, você sente isso aí, ele vai dar um pulo assim na cadeira. Rô, você quer falar alguma coisa? Você faz diferente? Não, a única coisa é assim, eu não vou por esse traçado, eu já vou lá direto. Mas Tá, então tá, o que que você faz? Você entra paralelo ao plano oclusal, lá na região do trígono, e aí depois você escorrega para cima. isso. É, tá. Aí o paciente urra, né? Se você Com a mão é leve. Esse é muita com uma dor, mão bem leve. É só bem leve. tocar, não é Agora, e a apertar, não. é muito sensível. E a inserção do temporal anterior, como é que você consegue também avaliar A gente avalia. intraoralmente? E introral é pela bossa do canino e deixa subir e faz nessa região bem da bossa do canino. Vou Ah, escorregando por tá. aqui. Hã? É aí que você vai acessar a inserção do feixe aqui no processo coronoide? Tá, É. tá. Show. Bora lá. Bom, e aí aqui só para a gente ver quantos músculos a gente tem ainda nessa região, né? De infra e oideu. Paciente com respiração bucal, possivelmente o ocioide é mais baixo. Se você fizer esse movimento, vai ser um crack, crack, crack. Mas não precisa fazer essa avaliação. O ideal é sempre ele entender que ele tem uma relação, que o corpo dele está relacionado. E sempre desde o início eu trago que a fisioterapia é extremamente importante no tratamento junto, tá? Sim, Para tudo sim. isso. Essas fotos aqui estão melhores, tá? Para vocês verem. São fotos também da parte estética que a gente fez junto esse trabalho. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Bom, a palpação da ATM, eu acho que não tem aqui. ah, Aqui já são manobras de alívio que eu faço na primeira consulta. Quando você fizer, é sempre importante você pedir para ele abrir e fechar com a. Você vai colocar o dedo, né, na região da ATM mesmo, que vai ficar o quê? À frente do ouvido, né? Você vai ali, você vai encontrar, ó. Aqui a gente tem o côndilo, né? A cabeça da mandíbula. Para fazer a palpação no polo superior, inferior, posterior e anterior, eu gosto que eu pedi o paciente para colocar o dedo aqui. E aí é bem leve, né? Você vem aqui por trás e em cima. Dói. Embaixo, de um lado e do outro, como se fosse, ó, um contorno aqui, ó. Eu vou gravar esses vídeos aqui, assim, mais
dinâmicos para ficar mais fácil de vocês verem. Mas o importante aqui não é fazer diagnósticos de artrose. Vocês estão. Vamos lembrar que isso aqui não é um curso para fazer tratamento de DTM avançado. É uma triagem, uma abordagem para você, como clínico, como reabilitador, saber o que você precisa fazer e diante do que você está vendo, se você pode ou seguir seu atendimento, ou encaminhar esse paciente, ou se dá para você conduzir o caso dele com orientações e junto com o fisioterapeuta, principalmente, tá? Se você tiver um bom fisioterapeuta parceiro, provavelmente você vai conseguir resolver vários dos casos que chegam para você no consultório. Tá? E o laser, nessa posição com o indicador, é show de bola. Eu Então, faço para... é pedir para ele abrir, e aí você faz as regiões contornando mesmo a articulação, mas o dedo é um grande lance mesmo, porque a maioria faz com a boca fechada, e muitas vezes está ocluída, não está nem com espaço funcional. Então, é legal, é isso aí. Vai. Porque quando você coloca o dedo, você faz o quê? Você afasta, porque é essa tensão que faz essa pressão que ele está sentindo a dor. Então, você aumenta esse espaço para lubrificar e aí estimula ali com laser essa melhora da lubrificação desse espaço que você está precisando. Regenera, ajuda a regenerar, né? Isso. É bem... Bom, Luiz, uma coisa importante aqui também, que eu não falei, mas que numa primeira consulta eu gosto que você veja. Quando ele abrir a boca, ó, muitos casos, deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa importante, eu acho que não. Não para esse momento. Um dos diagnósticos mais, assim, uma das etiologias mais correlacionada à DTM é a hipermobilidade. Tá? Então, você vai ver se esse paciente tem uma abertura muito grande, principalmente os que têm ruídos e estalidos, ele falou disso, tá? E aí você vai avaliar também no corpo, pedir para ele esticar o braço aqui, tem uma das aulas, e ver se esse cotovelo faz aquela voltinha para dentro, se o joelho faz... Né? Teve um que fez assim comigo, ó, virou o braço, foi até embaixo, assim, voltou de volta. Meu Deus! Eu sou eu também, gente. E tem uma orientação importantíssima que é falar para nunca mais abrir tudo dessa forma. Então, a orientação principal é língua aqui Língua. e abrir e fechar. No Nilo. E abre e fecha lá. Mesmo que... E aí, ó, é para bocejar, para dar risada. Até juntar pezinho, até partir dessa para melhor. Nunca mais vai comer hambúrguer sem ser de garfo e faca, nem embaçando, uma mordida, tá? Então, assim, são orientações. Eu não vou te falar isso agora, porque vai ser muito, mas são coisas que eu ainda faço na primeira consulta, essas orientações, liberação da maxila, liberação da musculatura, e ainda dar um plano de tratamento. Amanhã você vai coletar todos esses dados que você conseguir e vai trazer pra gente. E aí, a partir daí, a gente vai entender ele, tá? E vai pedir. Deixa eu mostrar aqui os exames. Eu vou passar para você. Ele me mandou mensagem perguntando se eu ia fazer placa amanhã já. Eu falei, calma. Você pode já moldar ele, mas possivelmente pode ser que ele não vai precisar, que ele talvez precise de um aparelho miofuncional ou um aparelho de avanço. Eu hoje, quando são casos leves, moderados, eu uso o MyoBrace, tá? Quanto mais quando tem DTM. Né? Eu uso bastante, eu tenho resultados muito bons. Mas a gente pode conversar, a Rô tem experiência com outros aparelhos, então a gente pode trazer eu uso muito avanço mandibular, muito avanço. Posso só te fazer uma pergunta? Eu vou fazer assim, eu vou falar para ele que é mais uma consulta inicial, né? Antes, depois Lu, você pode, inclusive, já moldar. Posso? E depois a gente já molda. Porque, assim... É óbvio que se for para fazer um avanço, que eu acho que não é o ideal para você agora que está começando, a gente faria o MyoBrace, explicaria, e aí você pode fazer 2 placas para ele, a convencional e o MyoBrace, a gente conversa sobre isso depois, e ele vai pagar o custo, então seria até legal para você ver. Eu gosto muito, porque se não tem tanta questão, às vezes o MyoBrace tem um prazo de adaptação, aí a gente conversa pós
para eu explicar o que eu acho em relação a isso. Mas já molda. Só que você vai moldar e vai ter que fazer o registro. Eu preciso te explicar como você vai fazer o registro mesmo para placa tradicional. Mas se fosse Como que você para registra? Você vai explicar? eu Ah, faço em- um gig você põe. anterior, tá? Para Hum, poder me dar um pilar. Por que eu faço esse gig, Rô? Porque assim, eu preciso ter um plano oclusal equilibrado. Se eu faço uma tá. mordida em habitual, a placa vai vir compensada, igual os dentes são. Então, quando eu pego e faço um gig anterior e peço para ele levar, eu sempre faço uma visualização do mínimo espaço aberto lá posterior. Eu estou falando aqui, tá, gente, de DTM muscular, que eu não estou com nenhum côndilo para lá, o travado. Mesmo assim, eu quase nunca preciso usar outro aparelho, porque eu sempre trabalho junto com a osteopatia, com a fisioterapia. Então, quando a gente libera toda essa musculatura, dificilmente você vai ter que precisar reposicionar nada e tudo acontece, né, de uma forma mais harmônica e rápida, porque você está trabalhando em vários setores, tá? Então, assim, eu vou pedindo para fechar devagar, e quando eu vejo que tem um espaço atrás mínimo, que seria mais ou menos uns 2 milímetros, ele toca aqui no anterior. Hoje eu até faço isso com material, que é uma silicona, que é a Zeta Labo, mas eu não deixo ele fincar o dente inferior, não, entendeu? Porque se fincar não adianta, tem que ser quase que liso. Fez esse stop. Só tocar, né? Fez esse stop ali, depois eu pego essa mesma silicone e boto no posterior e fecha. Porque ali, se um lado está mais baixo que o outro, não vai estar compensado. A placa vai vir maior de um lado do que do outro. Porque é o que a gente precisa. A gente vai compensar o que não Estabilizar. estabilizar, né? E aí depois a gente vai falar desse ajuste. Mas assim, você vai vendo que você vai ajustar mesmo e que é o ajuste que vai ser. Mas quando você não precisar tanto ajuste, o ideal é fazer dessa forma. Pode botar no articulador e tal. Não é muito sobre isso, porque a gente vai ver que a postura da cabeça influencia muito. Então, você tem que liberar a parte da cabeça, do pescoço, a musculatura e ir ajustando a placa para que ela fique com contatos bilaterais posteriores equilibrados e que ela tenha uma desoclusão deixando livre essa relação, né, de dentes posteriores, anteriores, de guias de proteção. Quando eu faço a protrusiva, não tem toque posterior. Quando eu faço as lateralidades, eu não tenho toque posterior nem para o lado de balanceio, nem para o lado de trabalho. Mas isso vamos deixar para a parte do tratamento, senão a gente agora acaba sendo muita coisa para a cabeça dela. Obrigada. Exames complementares que eu gosto de pedir. Radiografia frontal e lateral no padrão do Rocabado. Gente, eu detesto cefalometrias de dentista que corta a cabeça aqui, você não vê ai, meu Deus, a coluna cervical, tá? Como que Olha aqui, você solicita essa tomo? Como que você não é solicita? tomografia, é radiografia. Nossa, É entendi tomo. Não Tá, é tá. cefalométrica, é só de perfil. Eu peço frontal, eu gosto de pedir para ver algumas relações, mas não precisa pedir agora, tá? Não precisa. Essa Uhum. teleradiografia, eu vejo esse Tá. espaço aqui, ó, diminuído, e a relação do ocioide. Quando o ocioide está baixo, né, a gente tem uma relação aqui vendo que a gente tem uma postura de língua, né, viciada mais baixa. É um triângulo também, é um traçado que a gente avalia essa questão da tendência a um espaço, tanto o espaço naso-orofaríngeo aqui, ó. Olha isso aqui, gente. E olha Sim, o estreito que tá. Isso aqui é por onde o ar tem que passar. Então, deveria. olha isso. Você acha que essa pessoa respira? Essa menina tinha uma enxaqueca crônica. Já tinha passado trocentos médicos, mas ninguém tinha feito essa avaliação. Eu falei, gente, ela não vai, não respira, né? Então, aqui a gente tem uma relação melhor, tá vendo? Consegue enxergar, Lu, isso aqui?
Então, é uma teleradiografia padrão Rocabado para a gente também ver esse espaço aqui, ó. Muitas vezes tem pacientes que têm esse espaço diminuído. Então, quando você coloca uma placa interoclusal, aí também a gente tem algumas. A Dani vai gravar uma aula para gente para falar disso aqui. Eu pedi a ela falou que vai gravar para mim. Então você tem já uma posteriorização de Anteriorização. cabeça, posteriorização, né? E aí você Isso. precisa que a fisioterapia trabalhe nisso antes, até você conseguir colocar, porque a pessoa pode começar a ter mais enjoo, tontura, pode até piorar. Então, mas quando você solicita, você faz teleradiografia padrão Rocabado, é isso? É, Tá, aqui ó, é um exame do Malamparte, que uma é também lamparte. para a gente ver essa questão da úvula. Quem ronca normalmente tem esse palato ou tendência à apneia. Eu, por exemplo, sou 4, sou Malamparte 4. Eu não sou... E eu não consigo respirar pela boca. Quando eu tô com o nariz entupido, eu tenho apneia. Eu tenho que Tá, usar o MyoBrace, aí ele levanta e aí me dá um ar, né? Então, assim, você libera. vai pedir para o paciente abrir a boca, e você vai ver. Se você não vê esse espaço, né, da úvula, ó, aqui tá, ó, show, aqui tá diminuído, aqui você quase não vê, aqui você não vê nada. Então, são pacientes que a gente vai, né, tem uma tendência a isso. Eu também vou ver eu tenho uma fonoaudióloga que ela tem falado bastante na internet, eu já fui nela uma vez, vou ver se ela consegue dar uma aula para gente, trazendo, né, aprofundando um pouco mais dessas relações, desses dados. Bom, dentro da triagem do sono, tem o Biologix tipo 4, tá? Que é um exame que a gente faz de triagem, esse exame clínico e essa escala de Epworth, que são umas perguntas para ver a sonolência diurna desse paciente, né? Então, assim, se ele dorme com muita facilidade durante o dia. Então, tem umas perguntinhas aqui, ó. Qual a sua chance de cochilar? Sentado e lendo, assistindo TV, sentado em um lugar público, como passageiro de trem. Tem gente que fala que dorme bem, mas se encostar, dorme com muita facilidade. É porque não teve um descanso noturno bom, ou porque ronca, o ronco, a apneia é um despertar, tira a pessoa da fase, né, do sono profundo. Então, ela pode dormir a noite toda, mas ela não teve descanso. Quando eu peço uma ressonância ou uma tomografia, né? Aí eu já ficaria um pouco mais para quem vai tratar a DTM se for necessário. Mas, assim, basicamente, quando o paciente tem alguma crepitação ou, né, o ruído mais tipo, crepitação, a gente pede a tomografia para ver a parte de estrutura óssea. Pô, isso aí, se quiser complementar, como você faz também, tá? A Eu peço ressonância. bastante. A gente que vai trabalhar com o tratamento mesmo, a gente sempre pedir. Para vocês podem pedir também, se forem tratar, é bom pedir. Às vezes eu substituo pela radiografia, que não é o ideal, mas se eu ver que não tem nada ali que eu precise para determinar o tratamento, e por questões financeiras muitas vezes, tá? Mas se der para pedir, é bom pedir, tá? E Uhum. a ressonância. Aí depois, numa próxima aula, Rô, eu vou combinar com você para a gente fazer uma aula dessa diagnóstico de imagem. Tá, tá bom. Aí, ah, bom, eu quis dar uma pincelada em tudo que seja mais importante. Não quer dizer que tenha coisas que eu não falei aqui que não precisem ser feitas, mas isso a gente vai fazendo no paralelo e vai trazendo. Qual é a minha proposta com isso? É a gente ter alguma coisa dinâmica que a gente venha, porque eu acho assim, por mim, tudo que eu aprendi na minha vida foi motivado pelo paciente, pelo que chegava para mim. A gente nunca vai ter todas as respostas. Então, cada paciente que chega é um universo que a gente vai ter que estudar mais, buscar É, informação, colegas. Quantas vezes eu falo, Rosane, eu tô meio perdida aqui, ó. O que você faria? Então, assim, principalmente dentro desse universo, né? Então, a gente está sim. vendo que
como que é mais fácil você aprender. Você pode fazer toda uma especialização e deve, se quiser trabalhar com isso, né, lá no futuro, de uma maneira, só vou fazer isso. Mas, mesmo fazendo, é no dia a dia e cada paciente é um mundo. Sempre, Tem sempre. coisa, né? E muitas vezes a gente para e fala: Meu Deus, olha, eu não nasci ontem. Eu fa... Caraca, o que está aqui na minha frente? O que eu vou precisar entender melhor? Mas vem, é impressionante, surge, e aí você corre para a parte do conteúdo. Seria a mão Exatamente. inversa, né? Bem interessante. Exatamente. Eu gosto dessa mão inversa, né? É bom, te É, direciona, né? porque é o aprendizado baseado na prática, Na prática. né? Não fica Então, no blá blá blá, eu tenho o desafio, eu trago e a teoria disso, né? E aí a gente vai abrindo a sim, teoria. E a teoria, ela vai sendo mergulhada conforme vem vindo a necessidade. é É isso. óbvio que até eu tenho alguns casos que eu tenho que parar e voltar a estudar e lembrar. Tem pacientes que numa primeira consulta, às vezes nem em um mês você consegue dar um diagnóstico dele. Então, essa Não, primeira sim, parte é uma parte de diagnóstico. Esses primeiros 2 meses, você está ali fazendo alguma coisa e tal dentro, mas ainda você está num diagnóstico muitas vezes, né? Que por exemplo, a questão da biorressonância que a Luísa traz, que ela vai trazer mais em algum momento de uma maneira mais consistente aqui para a gente no grupo, é uma ferramenta muito boa para quem trabalha nessa área, porque ela vai em causas que a gente não tem acesso, que não são tangíveis para a gente, mas que seria assim adiantaria muito a nossa visão desse quadro mais sistêmico e que está ali escondido, né? Que muitas vezes a gente está sim. vendo só os sintomas disso, e mesmo que você olhe isso tudo, pode não ser nada disso que vai resolver, mas tem coisas ali que já estão tão alteradas que precisam ser mexidas um pouquinho até para essa cebola ter uma dimensão menor e a gente conseguir ser mais assertivo em menos tempo e menos gasto para o paciente. Porque, né, a Rosana está aqui, a Luísa também, que já trabalhou muito nessa área, a gente sabe que quem chega para a gente é quem já rodou muito, já gastou muito, já está cansado, sem paciência, sem dinheiro. E a gente tem que, tipo, em uma consulta entregar alguma coisa mais viável. Sim, Lu, antes de eu abrir para todo mundo, eu sei que é muita coisa, não fique preocupada, mas esse é o começo mesmo. Mas tá mais ou menos claro, tá muito. Me diz como é que Não, tá tá. Você sim. assistiu às aulas, você achou que a Aqui, dinâmica tá viável para você? O que você tá está sentindo viável. falta? Não, tá viável. Eu vou, assim, amanhã eu vou fazer Amanhã lá com eu ele. ver. E eu também eu lembro, né, tipo assim, dos dias que eu acompanhei também, das fotos. Isso eu lembro, tá na minha cabeça, então eu vou conseguir encaminhar bem. Eu dou notícia, gente. Se acaso eu esquecer de alguma coisa, eu vou avisando. Não, e amanhã que você não, vai entender qual relaxa. foi a maior dificuldade também, Ah, né? E faz parte, aham. Sim, fica tranquila. Tá bom, pode deixar. é Rô, como é isso. que foi a dinâmica aqui para você? Quer falar mais alguma coisa? Agora eu deixo vocês falarem. Não, Isso aí. foi muito legal, você conduziu super bem, né? Direcionou de uma maneira bem objetiva, mas trazendo bastante conteúdo, né, Ludi? Então é assim, achei que foi bem bacana mesmo no sentido de direcionamento. Eu acho que a Lu chegou a entender, acho que agregou bastante para ela, é a maneira que eu vejo. Agregou também para mim, e eu quero deixar isso muito claro. A gente sabe, mas não sabe, viu, Lu? A gente sabe, Não, mas não sabe é. porra nenhuma. Chega uma hora que você fala, muitas vezes você vai falar, gente, e vai falar mesmo. Então, hoje agregou também muito. Eu adoro essas trocas, sabe? Foi E, muito legal. e assim, o que que vai acontecer? A partir do momento que a Luísa trouxer os outros dados, eu vou botar lá no grupo, e aí, a partir do que a gente tiver, você vai trazer as suas impressões, a Luísa vai trazer as delas, eu vou trazer as minhas, a gente vai ter que juntar isso tudo e propor, fazer uma proposta para o paciente dela. Isso,
de e trazer tratamento. como é essa abordagem. Então, essa dinâmica que eu quero construir. E para os próximos encontros, qualquer um que tiver paciente, o que seria legal? Olhar esse material e trazer um protocolo próximo para que a gente possa estar sempre discutindo junto. Inclusive, a fisioterapeuta que está lá, a osteopata, né? Então, ó, eu só vou reforçar isso. Eu vou querer trazer um caso que eu já falei de parestesia pós-cirúrgica, que estava dando tudo muito certo, tudo muito lindo, o laser tá ok. Eu coloquei o laser em vários segmentos para abordar esse trigêmeo, estava indo tudo lindamente. Porém, ela ficou com resíduo da parestesia, diminuiu muito, mas ela ainda ficou com resíduo. E aí eu queria discutir, olha só, mesmo ali a nível de laser, né? Aí eu não vou É, poder te ajudar, não, mas a gente pode buscar universitários. nós, porque A a gente Luísa já fez pode te trazer tudo. alguma questão também aí escondida, né, Lu? A curtir? A Não Luísa tá, sei. é outra Luísa? Uma é É Lu outra do quê? Luísa. Porque Ah, eu sou são só duas aqui Lu. bolsista, gente. Canal, vocês me perguntem. De resto, Tá, então, tá, beleza, então. Vamos colocar um apelido aí em alguma dessas Luísas, gente, porque eu fico Ah, perdidinha, não sei se é comigo. Lu e Luísa Lulu. Ortobio, Luísa Ortobio e Luísa Andrade. Luísa. Endo. Pronto. Luí, é isso. Então, ortobio, eu preciso de tu. Eu andei olhando hoje o outro encontro com vocês, e aí eu vi a Luísa falando do lance dos metais e tal. E aí eu cheguei, só para finalizar, depois a gente conversa, se for o caso, eu cheguei a falar para a paciente, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz laser transcraniano, eu peguei Duramater, eu peguei todas as saídas do trigêmeo, pensei na decussação do trigêmeo. Gente, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance e ela reconheceu. Só que ficou um resíduo onde está meio que dormente. Eu fiz agulhamento seco, tudo, tudo. Eu É, fiz tudo que estava dentro do meu. Rô, Não sei por que que ela não respondeu. Eu Aonde foi a esperava. lesão? Aonde foi a lesão? Foi no bucal, no ramo bucal do trigêmeo, E aonde não recuperou? nesta região aqui, só esse quadrantezinho perto do lábio aqui. Foi E pós ela o está quê? falando pós-exo. O Exo de Foi no rebordo poder? mesmo? dela estava, o rebordo estava muito baixo, entendeu? Eu Hum, estou pensando, nem, eu apliquei Betoniano. muito a nível mental, apliquei tudo, eu fiz tudo, tudo que você, peraí, carbamazepina, tudo foi passado para pera- tentar dar uma controlada. Fala, peraí. pero, Deixa eu pensar. Eu não sei do caso, não. Mas o que foi? Ela teve uma lesão nervosa do bucal, de que lado? isso, foi do lado direito, não, Do lado que lado ela fez a direito, cirurgia. lado que ela fez a cirurgia, teve uma lesão a nível de fibra, sim, então uma É, neuropatia clássica, é o tá? mesmo lado que você não consegue ter É, resultado da parestesia. isso, é, Deixa eu te explicar o que que a ortobiomolecular fala disso. É, fala, a gente é assim, ó. O nosso corpo, ele é todo ligado, não só quimicamente, mas principalmente fisicamente, certo? Vê se uhum, você concorda comigo. Cada átomo tem um núcleo, tem um elétron gerando em volta. Aí, cada isso, força daquela do elétron tem hum, uma força que conecta a outro átomo que forma a molécula, certo? certo, Essa energia tem em todas as células do corpo. tá, E essa energia passa de tecido para tecido, de órgão para órgão, entendeu? De célula para célula. E aí é tá, o seguinte, o
que a ortobiomolecular diz, né? Quando a gente faz uma cirurgia que tem um corte tecidual a qualquer nível de qualquer parte do corpo, aquela cicatrização que tem, ele é como se fosse um muro, não passa a energia, entendeu? Aquela energia que está vindo, por Total. exemplo, lá do bucal, aí teve a lesão, puf, é tipo como se fosse uma parede, dali para frente Tá, não vem um estímulo elétrico mais. E aí, tá, aquela região que não recebe aquele estímulo físico, elétrico, ela é muito difícil de recuperar, entendeu? tá, Então, não é imperícia sua, não é incapacidade sua, é tá. infelizmente uma sequela do problema. Eu falei para ela, Eu pensaria na terapia neural, porque uma das coisas que a É, procaína mais faz é de dissolver ela reativar esse ponto cego aí que ficou sem, principalmente em cicatrizes. É o primeiro rastreador que a gente faz, porque o estímulo da procaína ele vai fazer principalmente em cicatrizes, é onde a gente mais faz. Se a gente tem um protocolo na terapia neural, é aplicar em cicatrizes. ok. é, Então, olha só, a gente na ortobiomolecular, quando tem algum problema nervoso, a gente usa um suplemento que é a geleia real. Então, eu acho, Rô, que você show! podia, você podia fazer o quê? Você podia fazer a terapia neural, que eu não entendo muito bem, mas pelo que eu já vi, Eu também é, não. é a Eu posso melhor trazer para uma poder aula na tratar. próxima semana sobre É, isso. pelo que Tá, eu sei, é a melhor para tratar o estímulo nervoso, né? E aí o que que acontece? Se você adicionar a terapia com o suplemento, pode ser uma tentativa, e daí depois você fala para nós aí o resultado. tá. E como que eu faço com a geleia real? Como que é essa posologia? Ó, Como é que é isso? Rô, eu Ah, uso é, a Geleviamin da Anil. Anota aí. ai, soletra, geleia? Eu Ah, vou anotar aqui no bate-papo. É Geleviamin tá, da Anil. Aí você pode dar ela um pouco mais, pode dar 4 por dia, porque o que que acontece? O nutracêutico, ele é um alimento desidratado, ou liofilizado, no tá, caso da geleia. Então, se você aumentar um pouco a dose, não tem problema nenhum. Como é alimento, o organismo ele excreta o que não absorve, entendeu? tá. E fora E que isso é via oral, é isso? é via oral. Tá, tá, tá bom. Você dá 4 por dia. Pode tomar os 4 de uma vez, 2 de manhã, 2 à noite. Não faz diferença, Tá, no Quanto caso da tempo? tá. geleia. Então, lesões nervosas, a gente tem que tratar no mínimo 6 meses. E fora que assim, ó, geleia real, gente, é muito complexo bem, entendeu? É É uma para coisa tudo, né? maravilhosa para qualquer Isso, pessoa eu também, tomar. então. Mas, ô Lu, Fez eu o não ET? fui. Nossa, gente, eu estou vendo Cristo, acho. Dá uma olhada. Você sabe que de repente, eu cheguei a prescrever também o complexo B, mas dentro da minha linha, que não é a tua linda, entendeu? A sua linha toda Não, linda. Mas, de sim, sim. repente, eu fiz de tudo. Eu, eu falei, o laser, ele vai conseguir, eu vou de trás para frente, porque eu vou conseguir ativar essas fibras, os pedacinhos que estão lesionados, de uma maneira retroalimentar. Então, eu vou de trás para frente, peguei decussação, peguei tudo, peguei tronco, peguei parasimpática, eu peguei tudo. Essa aula aí você vai montar para gente, né? Já está sabendo. É, Ai, menina, como eu sofri. E aí eu vi no olhinho dela, ela me abraçou, beijou, ela falou: Eu entendo que você fez de tudo,